povo brasileiro sonhou com essa conquista. Era algo muito esperado por todo mundo. E terminou de um jeito muito duro, muito difícil. O que aconteceu no jogo de hoje? Olha, sinceramente é complicado explicar. Eu acho que explicar o inexplicável é muito complicado. Eu acho que temos que reconhecer o grande futebol alemão, uma equipe que já vem jogando junto há 6 anos. Bem-vindos ao nosso Pode Sim número 21. Sou o Carlos Luiz. Vocês ouviram um trecho da entrevista do Júlio César, logo após a nossa triste derrota para a Alemanha. Esse trecho me chamou muita atenção e eu queria conversar um pouco sobre ele. Não vamos conversar sobre futebol, já está todo mundo falando, né? Mas quando ele falou que a Alemanha já estava se preparando há pelo menos 6 anos, algumas pessoas dizem 8, isso me levou a pensar um pouco na nossa Copa individual, a nossa Copa espiritual individual, a nossa disputa de crescimento espiritual. Como é que nós estamos? Será que nós estamos nos preparando adequadamente? Será que no momento do resultado, que quase sempre, que com certeza será o nosso desencarne, podemos ter outros ao longo da existência, mas certamente a grande avaliação do nosso desempenho é logo após o desencarne. Como é que estamos? Vamos do jeito que estamos e chegar lá a gente vê, ou vamos avaliar um pouco para ter uma noção? Estamos ganhando ou perdendo o jogo da evolução? No jogo da evolução, os adversários são todos internos. Os desafios são nossos, nós não precisamos derrotar ninguém de fora. A grande vitória é interna. E aí, pensando nisso, a gente separou aqui alguns trechos do Livro dos Espíritos para que a gente possa fazer uma reflexão. O primeiro ponto é o seguinte: como é que a gente ganha essa Copa? Primeiro, para ganhar essa Copa, a gente tem que saber qual é o objetivo. No futebol, é vencer a partida, no caso da Copa. Na nossa disputa, na nossa Copa espiritual, o que nos tornará verdadeiros vencedores? O que nos fará tristes perdedores? Esse é o ponto inicial. E aí o Livro dos Espíritos nos responde de uma maneira muito clara. Kardec, no capítulo 6, da segunda parte, no item 5, escolha das provas. Quer dizer, cada um de nós possui objetivos específicos. A gente pode dizer que o objetivo geral é evoluir intelectual e moralmente, emocionalmente, tudo bem. Mas é muito geral, não dá para vencer a Copa só com essa ideia muito geral, é muito difícil. Então, Kardec vai nos trazer essa reflexão nesse item. E aí ele vai perguntar, vamos observar a questão 258, olha aí. No estado errante, quer dizer, no estado desencarnado, antes da nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Olha a resposta. Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Quer dizer, então nós viemos a esse mundo atravessar algumas provas, alguns testemunhos que nós mesmos escolhemos no mundo espiritual. Então, óbvio que a vitória significa sair vitorioso dessas provas. Kardec vai perguntar uma coisa mais específica. Se o espírito escolhe os tipos de prova que deve sofrer, tudo aquilo que ele sofre na vida foi previsto e escolhido por nós, todas não é bem o termo, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até nas menores coisas. Escolheste os gêneros de prova. Os detalhes são consequências da posição escolhida e frequentemente das vossas próprias ações, Então, vou dar um exemplo. Você não vai escolher, eu vou adoecer 3 vezes na minha infância, disso e disso e daquilo. Não. Não sei que sejam doenças graves. Mas se você opta por uma prova num ambiente mais difícil, onde você não vai ter muita alimentação, vai ter escassez, uma consequência é você não ter uma saúde tão robusta.
Então, é só um exemplo. Quer dizer, nós escolhemos a estrutura geral da nossa existência. O local, pai, mãe, família, situação econômica, se vai ser brasileiro, ou norte-americano, ou indiano, quer dizer... E o resto, obviamente, é consequência, né? Se vocês me permitem uma brincadeira, se eu reencarno na China, uma consequência, hoje mudou um pouco, mas é comer muito arroz, certo? Então, eu não vou escolher comer arroz, mas se eu reencarnar na China, no interior da China, a base da minha alimentação vai ser arroz. Então, é uma consequência, eu não precisei calcular isso. É uma consequência de eu estar em determinado país, em determinada cultura. É um ponto importante. Você sabe quais são as suas provas? Se não, é bom saber. É bom se questionar e é bom buscar descobrir. Alguém pode dizer como é que eu vou descobrir isso? Planejamento reencarnatório ou não é a resposta que eu dou. Você tem um planejamento, como diz Kardec. Acho que você, mais do que ninguém, deve ter interesse em saber o seu planejamento reencarnatório. Então, a nossa sugestão é que você busque, descubra quais são os seus maiores desafios nessa existência. Há vários caminhos disso, né? Mas vamos deixar no ar. Caso vocês se interessem, escrevam-nos e a gente pode fazer um programa específico sobre como descobrir o meu planejamento reencarnatório, né? O seu planejamento reencarnatório. Então, nós temos uma missão específica. Qual o norte geral dessa missão? Já dissemos, né? Evoluir intelectual e moralmente. As conquistas específicas, aí tem que cada um aprender a descobrir o seu. Qual é o nosso principal adversário? O que Kardec às vezes chama de o arrastamento do mal. As más paixões, as paixões inferiores, porque existem as paixões boas, nobres e elevadas. Então, as paixões inferiores, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, tudo isso em excesso destrói a nossa possibilidade de evolução espiritual. Kardec também se preocupou com isso. Observe que Kardec está atento para que cada um ganhe a sua copa. As instruções estão todas dadas. Eu estou só mostrando algumas, né? São mais de 1019 instruções, digamos assim, só no Livro dos Espíritos. Qual o meio mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Questão 919 do Livro dos Espíritos. E o que eu faço para não fracassar? Porque eu posso saber meu objetivo, eu sei que meu objetivo geral é evoluir intelectual e moralmente, eu posso descobrir os meus objetivos específicos, as situações externas, as situações internas que eu vim enfrentar no mundo, e ainda assim eu posso não conseguir. Né? Eu posso querer ser vítima, e entre aspas, das tentações. Como eu faço para evitar isso? A resposta é a seguinte: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, o ponto para que não falhemos é o autoconhecimento. Antes disso, precisamos querer crescer espiritualmente, senão não adianta, porque aí tem um livre-arbítrio. Segundo, temos que buscar, perseguir, lutar verdadeiramente para o cumprimento de nossa missão na Terra. Todos nós temos uma missão, né? Terceiro, aprender a se conhecer para que, lidando com as nossas tendências ainda inferiores, a gente não se torne vítima dela. Muitas vezes a gente pensa que fugir resolve. Não. Claro que não. Porque aí a gente volta para o item escolhas das provas, né? Eu li a 258 e 259. Para concluir, para mostrar que nós não crescemos fugindo, eu vou ler a questão 260, que é muito interessante. Como pode um espírito querer reencarnar entre gente de má vida? É uma questão extraordinária. Se você planeja, por que é que fulano planejou nascer num lar totalmente desestruturado, às vezes um pai marginal, uma mãe desequilibrada profundamente? Como? Se você está escolhendo, por que é que você escolhe isso? Olha a resposta. É necessário ser enviado ao meio em que possa sofrer a prova pedida. Pois bem,
O semelhante atrai o semelhante. E para lutar contra o instinto do banditismo, é preciso que ele se encontre entre a gente dessa espécie. Quer dizer, nós muitas vezes reencarnamos ao lado de pessoas que vão nos instigar para o erro, para o mal. Familiar, ou familiares muitas vezes, no nosso meio social, pessoas mais próximas. Por quê? Porque a gente só cresce enfrentando os problemas. E aí nós concluímos com esse ponto. Para crescer, precisamos enfrentar os nossos problemas íntimos, os sentimentos que muitas vezes nos envergonham. E a gente quer esconder e acaba falindo por isso. E isso está ligado com o enfrentamento das questões das provas sociais. Quer dizer, muitas vezes o espírito nasce no meio onde existe gente desonesta, para que ele tenha que olhar para a desonestidade que está nele e tenha que vencer, se ele quiser. Senão ele olha para a desonestidade que está dentro dele, estimula e também se torna um criminoso. Isso é o livre-arbítrio. Bem, achamos que já temos um mapa inicial para a nossa copa espiritual individual. Para que a gente consiga ter os parâmetros essenciais para que a gente não venha a perder, a fracassar, a falir e depois dizer eu não sei o que aconteceu. Né? No nosso caso aqui, né, estamos lidando com a lei de Deus e elas são sábias e perfeitas. Portanto, assumir a responsabilidade das provas, conhecer as provas, inspirar-se nas leis de Deus que nos levam ao crescimento intelectual e moral, todas levam, e enfrentá-las intimamente e socialmente. Bem, um grande abraço a todos, né? Espero que todos fiquem em paz, né? Estamos gravando aqui sábado, dia 12, às 4 horas da tarde. Gravamos esse programa refletindo um pouco sobre a Copa, sobre a situação, né, da derrota da nossa seleção, e buscamos elaborar algo que nos ajude a não fracassarmos espiritualmente, porque se o fracasso de uma Copa do Mundo é triste, o fracasso espiritual é 100 vezes mais entristecedor para nós e para todos aqueles que nos amam. Me despeço, desejando aí a nós, né, um bom jogo e também que hoje e amanhã a gente possa encerrar essa Copa dando ao mundo uma lição de organização e fraternidade que, graças a Deus, estamos conseguindo, né? E aos esforços de milhares de brasileiros que trabalharam com muita seriedade para que a gente pudesse ser classificado como bons acolhedores do campeonato internacional. Um grande abraço, vamos ao nosso evangelho e à nossa mensagem final. A paciência. Capítulo 9. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Pai de amor e bondade, permite, Pai, que em Teu nome os bons espíritos possam dar-nos as Suas palavras de paz e orientação para que aprendamos a seguir o bom caminho em cada momento. Que assim seja. Que o Cristo faculte aos vossos corações a compreensão profunda da responsabilidade que cabe a cada filho de Deus
em aplicar as leis do Pai amoroso aos vossos sentimentos, atos e ações, no mundo físico e no mundo espiritual. A prova da encarnação em um mundo como a Terra, numa fase tão difícil da transição, exige de todos o esforço supremo para manter a verdadeira harmonia íntima, para manter a verdadeira alegria que preserva os corações dos vícios, do ódio, da cupidez e da inveja. Dizemos, meus amigos, que é necessário a oração fervorosa e diária, a elevação da compreensão sobre o próprio ser e a caridade e a compaixão em relação ao próximo. A paciência é a virtude indispensável para que, entendendo a limitação do outro, não cometais, em nome de uma suposta justiça, agressões terríveis aos corações que Deus encaminhou para que vocês educassem pelo exemplo. Desejamos a todos paz, coragem e fraternidade, para que um dia o congregamento dos povos do mundo seja verdadeiramente uma festa de luz, onde ao invés de vitoriosos e perdedores, possamos ter todos trabalhando junto para solucionar os problemas da dor dos mais sofridos, e que em cada etapa dessa o mundo se torne um lugar mais fraterno, mais pacífico e mais acolhedor. Desejamos a todos paz e paciência.